Olá, bem-vindo às instruções para você fazer o seu chai quilt. Você aprender essa técnica que você vai poder aplicar em várias situações, várias peças. A técnica que a gente vai fazer aqui, ela é legal por quê? Porque você pode reaproveitar retalhos, sobras de outros quilts. Você pode reaproveitar retalhos de manta, porque quando a gente faz um quilt, a gente sempre usa uma manta maior, né, para ter esse excesso de segurança. E sempre sobra muito retalho de manta. Então é muito legal que você pode utilizar isso daqui, esses retalhos, para fazer novas peças. Se você comercializa quilts, essa é uma grande sacada, porque você vai usar matéria que talvez você jogaria fora e pode fazer grana com isso. Essa técnica, eu vou aqui fazer uma miniatura, naturalmente, por conta de você poder ver, visualizar bem. Não vou fazer grandão, mas qual que é o lance todo? Lá no PDF você tem o plano de corte do que eu fiz, do tamanho que eu utilizei para fazer este quilt, que é um quilt de berço, tá? Que é um quilt que ele mede aproximadamente 40 por 60 polegadas. Em geral, eu trabalho 45 por 60, um tamanho de quilt de berço, porque eu gosto que seja um quilt que tenha uma sobra para criança usar depois, além de ser bebezinho, depois dá para usar por muito tempo. Como eu trabalhei com pares, né, para formar esse padrão que a gente chama de herringbone, não é um chevron, porque um chevron ele vai ter todas as faixas, elas vão se encontrar, e aí você vai ter esse zigue-zague. No herringbone a gente não tem essa necessidade de encontrar as faixas uma com a outra, as faixas elas vão ficar desencontradas, o que dá o padrão. Pode ser que você também pode encontrar herringbones que seja tudo bem alinhado, mas no geral, quando a gente está falando de quilts modernos, essas faixas não têm necessidade de se encontrar. Nesse caso, eu trabalhei com pares para fazer os padrões de herringbone, então se eu fizesse, para chegar em 45, eu teria que fazer 9 faixas ao invés de 8. Como eu não quis quebrar o par, eu terminei com 8 faixas, ficou 40 polegadas. Isso não diminui nada, não prejudicou em nada a utilização desse quilt para um berço, tá? Bom, com essa técnica você pode fazer almofada, você pode fazer jogo americano, você pode fazer caminho de mesa, peças que são menores, que são mais comerciais. Ou se você está começando, é uma boa chance de você começar, sempre comece com peças pequenas e vá aumentando progressivamente para que você não fique tenso e acaba desistindo do patchwork. Bom, eu vou trabalhar aqui com esses dois retalhos de manta, retalhos bem pequenos, eu cortei faixas de 3 polegadas, tá? Bem pequenininhas. Mas qual que é o lance, gente? As faixas que você vai utilizar, você já corta elas no comprimento do quilt. Ou seja, se eu quero um quilt de 45 por 60, eu vou cortar as faixas na largura que eu quero. No caso do meu, eu fiz acho que com faixas de 5,5, pode ser faixas de 6, faixas de 4. Você vai fazer a soma total, sempre lembrando que a gente chama de tamanho final de um bloco, ou no caso aqui, tamanho final da faixa, o tamanho que essa faixa está aqui, essa largura disso aqui, a largura dessa faixa de manta no quilt. Se eu cortei faixas de 5,5, o tamanho final dela será 5. Então, se eu quero 45, eu vou fazer 9 faixas. Como eu já expliquei anteriormente, eu só fiz 8 para ter os pares. Então, você vai cortar as faixas na largura, que na soma você vai chegar no resultado que você quer, você quer uma colcha mais larga, enfim. Mas o comprimento das faixas, eu já cortei tudo com 60. Então, eu cortei aqui faixas já com 60 polegadas de comprimento. Se você quer fazer uma colcha muito grande e você não tem todo esse comprimento, você pode fazer o quê? Você pode fazer com zigue-zague. Você vai cortando as faixas no comprimento desejado e vai juntando com zigue-zague. Você vai colocar lado a lado, não sobreponha, coloque lado a lado e com o zigue-zague, passando aqui nas duas mantas, você vai encontrar, encontrar as duas e vai deixar as duas juntas, tá? Vai remendando essas mantas. Quando a gente tem muito retalho de manta, é assim que eu faço para utilizar e não jogar nada fora. Eu remendo tudo com zigue-zague, dá para utilizar e ninguém vê, ninguém sabe que tá emendado, tá tudo tranquilo. Bom, vamos começar. Da mesma maneira que eu vou fazer esse daqui, eu fiz esse daqui grande, tá? É a mesma técnica. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus retalhos de manta, as suas faixas de manta que você vai usar. Eu peguei aqui o ângulo de 45 graus da minha régua, tá? Toda régua tem. Se você não tem uma régua que tem o ângulo de 45, você pode usar o ângulo de 45 da tua base de corte.
Como eu vou colocar aqui na base do retângulo, aqui no lado menor, eu vou colocar aqui o ângulo de 45, vou deslizar até atingir aqui a pontinha e vou vir com a caneta e vou riscar. Pode ser lápis também, tá? Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou espelhar o risco, ó. Assim, tá? Tá espelhado o risco. Quando as minhas mantas já estão todas riscadas, eu vou riscar todos os pedaços, os 8 que eu fiz, por exemplo, aí você vai começar a preencher esse espaço com as mantas, com as faixas de tecido que você tem. Aqui eu peguei só uns retalhos bem aleatórios, tal. Em relação à paleta de cores, eu fiz uma paleta de cores de um jogo que tem na minha loja, de um kit, que chama Doce Acidez, que tem esses tons aqui de rosa, tem bastante cítrico, né? Então tem esse amarelo indo pro verde, esse verde abacate, esse turquesa que tá indo pro verde também, esse azul aqua que também tá indo pro verde, então ele vai ficando bem ácido, por isso que eu chamei de doce acidez. Trabalhei com essa paleta de cores, mas você pode trabalhar com a paleta de cores que você quiser. Sempre importante que você tenha ideia de contraste. Falta muito contraste nos quilts que eu vejo por aí, então eu tenho batido muito nessa tecla de você prestar muita atenção ao contraste das cores das estampas que você está utilizando. Bom, aqui é o seguinte, qual que é o drama todo? O drama todo é que as faixas que você for utilizar, por exemplo, essa faixa aqui, ela é pequena. Né? Ó, ela não cobre essa área. Então, a faixa, ela tem que cobrir pelo menos, ó, 2 dedos para fora de ambos os lados. Então, você vai colocar a primeira faixa. Se quiser, você já pode colocar a segunda. Então, qual é o drama? Quando você costurar com 1/4 e tombar, você tem que cobrir tanto aqui quanto aqui. Não pode ficar nenhum pedaço descoberto. Eu já vou colocar esse retalhinho aqui para aproveitar. Então, o que você vai fazer? Qual que é a técnica? É preencher toda essa faixa de manta, utilizando a primeira faixa, eu nem preciso costurar. Se você só prender aqui com ferro, ó. Aí que vem uma coisa importante. Essa técnica, em geral, as pessoas fazem com manta de algodão. Por quê? Porque o ferro pode ir na manta de algodão sem ter maiores problemas. Como o meu ferro, ele tem a base dele é de cerâmica, ele não gruda na manta, tá? Mas se você não tem, seria bom você passar ou com calma, se você não tem, não precisa comprar um ferro diferenciado para o seu ferro que você tem em casa, mas não fique passando ele tanto na manta, senão vai sujar o seu ferro. Então, eu passo com um pouco, né, com um certo cuidado, vou colocar aqui a primeira faixa e já vou costurar aqui. Vamos lá. Eu estou costurando tudo com margem de 1/4, tá? Aí, aqui, ó, eu vou tombar, vinco com a unha e já vou pra minha próxima faixa. Vou pegar aqui esse laranja, esse aqui, o rosinha, ó. Quando eu virar, aí o que acontece, ó, não tem o suficiente, então essa faixa é pequena, vamos deixar para as extremidades. Vamos pegar uma faixa um pouquinho maior, ó. Então, essa daqui, quando eu virar, tá muito no talo aqui, ó, tá vendo? Então, quando você colocar, você sempre coloca aqui uns 2, 3 dedos, ó. Meus dedos são bem gordos, então coloca 3 se você tem a mão magrinha. Ó, que seja suficiente para cobrir, tá? Vamos lá. Viramos, ó. Então, deu. Você viu que ficou bem na ponta aqui. Então, a próxima faixa, vou pegar aqui o amarelo, ó. Então, eu vou deixar... O drama todo é aqui em cima, sempre a parte que tá subindo, tá? Ó, quando virar, vai dar. Então, a gente sempre vai analisando isso, tá? Se você se preocupar muito com a parte aqui de baixo, vai faltar aqui. Então, você tem que colocar um tecido que seja grande o suficiente. Lá no plano de corte, que tá no PDF, eu coloco a medida que eu utilizei pra fazer o meu, tá? Mas você, naturalmente, você pode... Se você estiver fazendo outro tamanho, um tamanho diferente do tamanho que eu estou trabalhando, você vai calcular isso, de uns 2, 3 dedos a mais de cada lado, principalmente na parte que tá subindo, né? Na parte alta do degrau. Porque é isso, né? O padrão que você vai construir, é uma escadinha, ele vai subindo.
Olha, quando eu coloquei a faixa, porque eu tô colocando faixas pequenas, porque é o que eu tenho aqui cortado e eu quero aproveitar, faltou só um pedacinho. Isso aqui não vai fazer muita diferença, então dá pra ser essa faixa aqui, não tem problema. Vou colocar mais uma aqui, e aí você vai fazer isso, gente. Vocês vão preenchendo toda a área, tá? Toda a área que você tem de manta com esses retalhos. Se esse não é um projeto que você está fazendo com foco, que você pode, por exemplo, ir utilizando seus retalhos. Cada hora que começar a acumular retalho, você pega, senta e começa a fazer isso daqui. Tem gente que não gosta de pensar muito em padrão de cores e tal, mas eu gosto. Mesmo se for só retalhão, eu não me importo com isso não, tá? Eu vou sempre trabalhar com padrão de cores, sim. E aqui, ó, vocês vão preenchendo toda a área. Vou colocar mais uma dessa. Muito bem. Quando a gente preenche toda a área, deixa eu já tirar esses retalhos daqui, ó. Quando nós preenchemos toda a área, aí você pode sim vir com o ferro de passar, que aí já tá a parte que é grave aqui, que é a manta que pode sujar o teu ferro, já tá toda coberta. Você pode dar uma estabilizada em tudo isso com o ferro de passar, tá? Pode, não tem problema nenhum. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora refilar. O que significa? Você vai virar o teu trabalho no avesso e vai, ó, tirar todo o excesso de tecido. Que pode ainda virar ainda mais alguma coisa, tá? É só a pessoa mão de vaca, a acumuladora de retalhos, que não vai ficar jogando pano fora. Tem uma hora que a gente joga, quando já não tem mais margem de costura, quando você não vai utilizar, você pode doar. Tem gente que faz coisas incríveis com retalhos bem pequenininhos, tá? E aqui, ó, tô cortando bem grosseiramente, você pode cortar com mais cuidado, tá? E aí, você vai preparar faixas desse nível aqui, exatamente como essa. A outra faixa, naturalmente, ela vai no sentido contrário. Ela vai vir aqui, desse lado aqui. Temos aqui as duas faixas prontas, né? Lembrando que isso aqui é um exemplo, então você, digamos que eu vou fazer um quilt, o comprimento disso, eu já vou fazer inteiriço o comprimento, só vou fazendo as larguras, né? Só vou colocando a largura. No caso do quilt de exemplo, eu fiz 8 faixas de 5,5 por 60. O que terminei com 40 por 60, tá? Mas você pode fazer quantas faixas, largura que você quiser, porque a técnica é a mesma. Na hora que a gente vai juntar isso, eu não tenho que ficar pensando em igualar e encontrar nada. Eu trabalhei aqui com faixas de 2,5 porque era o que eu tinha sobrando aqui. E nada vai encontrar e o legal é isso, tá? A gente não estressa. Então, eu vou juntar apenas direito com direito e vou passar 1/4 de costura, normal. É legal, é interessante que depois que você costure, você abra a costura. Aí que essa questão do ferro, da manta, de algodão, não grudar no ferro normal, ou o teu ferro, ele ter uma proteção. Se você não tiver nenhuma das duas situações, você pode simplesmente colocar um tecido por cima para abrir essa costura, tá? Vamos lá. Então, depois que o teu topo tiver todo pronto, todo arrumadinho, todo certinho, você precisa colocar um forro. O forro vai ser um tecido maior do que o topo. Em geral, a gente coloca 4 dedos a mais de forro, né? E a manta também. Só que esse trabalho, nessa técnica, nós já juntamos os tecidos e quiltamos ao mesmo tempo. Então, agora, é só colocar o forro. Porque o forro, depois, quando você lavar, durante a utilização, a vida útil do quilt, esse forro não fique muito empapado, sobrando, você vai colocar o forro por baixo e você pode passar uma costura bem na vala aqui,
ou entre a costura, como você preferir. Essa costura o mais simples possível, só passa assim bem simples, só para prender o forro ao topo. Prender o forro a esse topo que já está quiltado. A técnica de viés é a mesma, eu tô mandando um link para você ver como você vai fazer, fabricar. Lembrando, né, que fabricar o viés a gente mede os 4 lados do quilt e acrescenta mais 10 polegadas, aí a gente sabe o total. As faixas com 2,5 polegadas de largura, tá bem? Qualquer dúvida é só escrever. Beijo, muito obrigada, tchau, tchau.